quero saudar a igreja do Senhor na graça e na paz. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. E eu espero que Deus nos use, eu creio que Ele vai usar, para que venhamos não só aprender da palavra de Deus, mas aplicá-la nos nossos dias a dias. E eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro que escreveu Moisés, chamado Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Nós iremos, na verdade eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem, o versículo 8 e versículo 9. Leiamos. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Santo, nós queremos mais uma vez glorificar o Teu nome pela Tua beleza e pela Tua grandeza. E nesse momento que é Teu, nesta hora que é Tua, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedimos ao Senhor que coloque em nossos corações não só temor, mas tremor para ouvirmos e entendermos a Tua palavra. Nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Queridos, eu creio que todos aqui conhecem a história de Noé. Eu creio que essa narrativa é de suma importância, até porque a Bíblia ela é simplesmente brilhante. Ela nos ensina o que devemos fazer e nos ensina também o que não devemos fazer. E antes de nós entrarmos um pouco mais a fundo em alguns detalhes sobre a vida de Noé, sobre o que Deus fez na vida dele, é interessante que entendamos o contexto, até porque o nosso texto, nós precisamos saber do seu contexto. Quando a gente abre o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, vai falar da criação e de tudo que neles há. Do capítulo 2 até o capítulo 5, ele vai tratar de Caim, vai tratar de Abel, vai tratar da criação do homem, vai tratar da criação da mulher, vai falar da queda do homem, e quando chega no capítulo 6, ele vai falar da corrupção do gênero humano. Obviamente, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escreve de uma forma simplesmente perfeita, começando desde a criação e assim por diante, e aqui no contexto da corrupção do gênero humano. Ao mesmo tempo que também nós olhamos essa narrativa, e eu acredito que quem já leu deve entender o que eu vou falar, tá? Ela não só fala apenas da corrupção do gênero humano, mas também da liberação de Noé e da sua família, porque nós sabemos que esse contexto trata do dilúvio. A ideia não é entrar em detalhes sobre o dilúvio, mas a ideia é analisar a vida de Noé e o que Deus fez na vida dele, e o que podemos também aprender. E antes de nós entrarmos em detalhe sobre a vida dele, eu quero que os irmãos acompanhem o verso 5, tá? Ainda no capítulo 6, eu vou ler, eu quero que os irmãos acompanhem, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Não só alguns irmãos, o pastor ele tem falado aqui na igreja sobre o coração do homem. Nós somos maus. É claro que depois que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós reconhecemos, tá, como é o nosso coração, porém, nós devemos andar com Deus, nós devemos agir como cristãos, devemos agir como crentes. E tem uma palavra aqui que eu quero entrar em detalhe com os irmãos, que é a palavra todo desígnio, e ele fala o seguinte: essa palavra tem a ver com a depravação humana. Depravação humana, ela trata também de uma vida vivida profunda em fazer o mal. O versículo 11, a parte A, eu quero que os irmãos também acompanhem, por favor, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Eu estava pesquisando pela minha curiosidade a palavra corrompida, e eu percebi que aqui, nessa narrativa, ela vai ocorrer 7 vezes. E é o seguinte: essa palavra ela tem a ideia de algo que foi danificado, desfigurado. Corrompido significa, basicamente, nesse contexto, inclusive a teologia reformada
ela entra também com essa mesma ideia, é algo que foi corrompido, algo que foi danificado, algo que foi desfigurado. Só que lá na frente nós iremos entender como isso aconteceu e a mudança, que é a questão de quando Cristo vem para morrer por todos nós, por seus eleitos. A parte B do versículo, ele usa a palavra violência, e eu quero que os irmãos voltem lá rapidinho no capítulo 4, versículo 19, eu vou ler, e os irmãos acompanhem, por favor. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. A Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas. Só um minuto. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Esse contexto aqui fala basicamente dos descendentes de Caim. Um contexto antes vai falar do primeiro homicídio. Essa narrativa aqui está falando basicamente da corrupção. O capítulo 5, que vai falar da descendência de Adão, e o versículo 1 do capítulo 6 vai falar também sobre essa questão de estar corrompido, do mal que havia ocorrido. E Deus, quando ele chega nesse contexto do capítulo 6, ele faz uma aliança. E nós sabemos que é uma aliança com Noé. E os irmãos sabem também, eu creio, que essa aliança ela tem um sinal. Alguém lembra do sinal? O arco-íris, muito legal, né? Inclusive, hoje, falando em arco-íris, mais uma vez, lembramos de Deus, não é verdade? Eu, particularmente, quando eu olho para o arco-íris, eu lembro dessa narrativa. Queridos, então, assim, antes de nós entendermos sobre alguns aspectos da vida de Noé, tá certo? É importante que entendamos essa parte da corrupção humana, tá certo? Entendamos que é preciso que entendamos sobre tudo o que ocorreu depois da criação, tá certo? E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá no livro de Efésios. Nós já lemos capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos falar também um pouco da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Eu quero que os irmãos leiam, por favor. Graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dos aspectos de Noé é que ele achava graça diante do Senhor. Noé achou graça aos olhos de Deus. Nós sabemos, nós somos reformados, né? Nós somos salvos pela graça e não por obra. Nós somos salvos pela graça. Alguns já me perguntaram por que Noé tinha esse estilo de vida, digamos assim, tinha essa conduta. E, no mesmo momento, eu lembrei de Jó. Eu quero que os irmãos abram aí, por gentileza, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, para nós entendermos melhor. Jó, capítulo 1, versículo 1. Eu preciso que a igreja leia, por favor. Jó, capítulo 1. Cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É claro que contextos diferentes, porém, homens ou servos de Deus com a mesma conduta. O nome disso chama-se graça. A Bíblia não relata por que Deus escolheu. Obviamente, nós sabemos por causa da aliança. Mas por que teria que ser Noé? Será que existiam outras pessoas? Outro fator que a gente pode observar dentro desse aspecto de Noé é que ele era uma pessoa do pacto. Deus disse para Noé que tanto ele como a sua família iriam ser salvos. Semente. Deus iria destruir tudo. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. É você, Noé, é você que eu quero. E aí eu vou começar aqui a fazer algumas aplicações, mas ao mesmo tempo, para quem gosta de anotar, é importante que nesse contexto aqui da narrativa,
nós entendamos que Noé foi um servo do Senhor que viveu um cristianismo integral. Então, nós podemos sim colocar um título aqui nessa narrativa, que é cristianismo integral. 3 fatores também são mencionados na vida de Noé. Eu vou ler aqui o versículo que eu já li, para a gente entender melhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. A palavra justo, aqui nesse contexto, segundo a teologia reformada, era uma pessoa que vivia de forma correta. Queridos, no início eu disse que a Bíblia ela também nos ensina não só o que não devemos fazer, mas o que devemos fazer. E uma das minhas preocupações, não só comigo, com minha família, mas com a Igreja do Senhor, é se Deus fosse escrever, por exemplo, algo sobre mim, e eu me perguntava, será que ele iria começar igual ele fez com Noé, ou igual ele fez com Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, no caso Jó, e que se desvia do mal. Ser justo também significa uma pessoa que fazia as coisas corretas. É possível que naquela época as pessoas elas não chegavam para Noé e o julgavam pela sua conduta. Integridade, vamos já falar sobre integridade também. Ser justo, será que é possível sermos justos numa geração corrompida? Porque nós vivemos numa geração corrompida. Se eu for entrar em detalhes do que acontece nos dias de hoje, corrupção, assassinato, mortes, nossa, a lista seria grande. Noé era íntegro, integridade. A palavra integridade aqui nesse sentido significa sem culpa. Exatamente, sem culpa. Noé, entre os seus contemporâneos, era um cara que dava exemplo, era um cara que vivia ou que tinha uma vida de crente. Integridade. Ele tinha um comprometimento verdadeiro. Quando eu digo que algo é correto, é inatacável, isso é sinônimo de integridade. E mais uma vez eu me indagava perguntando, poxa, se Deus fosse escrever algo sobre mim, será que Ele colocaria essa qualidade, integridade? Faça essa pergunta para você. Nós necessitamos todos os dias da graça de Deus, nós somos falhos. E que em nossas orações nós reconheçamos o quanto dependemos do Senhor, porque nós somos falhos. Ser íntegro significa também caráter de quem é honesto. Honestidade, nossa. Esta palavra ela é bem falada, talvez, ouvida, mas dificilmente praticada. Né? Eu me lembro uma vez, eu não pertencia à igreja, e logo eu tive um relacionamento muito firme com meus pais. Meus pais, eles sempre foram vivendo nesse sentido de ser correto. Apenas meu pai hoje é cristão. E eu me lembro uma vez que eu comprei algo, não me lembro, faz muito tempo, eu era adolescente, e aí a moça me deu 50 centavos, né? E eu rapidamente corri e devolvi, né? E eu fiquei pensando, poxa, 50 centavos é um valor pequeno. 50 reais já é um valor, razoável, né? E eu fiquei pensando, poxa, será que eu devolvia 50 reais? Eu não era cristão, mas o estilo de vida de muitos de nós, né? Pode chegar a esse ponto. O versículo 9 ainda, do capítulo 6, diz assim, que Noé andava com Deus. Nesses aspectos de Noé, particularmente, eu acho que esse é o mais importante. Porque quando Moisés escreve e chega nesse momento que diz que ele andava com Deus, ele está falando de relacionamento com Deus. Se Noé era um cara que andava com Deus, um cara justo, um cara íntegro, eu imagino que Noé era um cara que orava muito. Noé tinha vida de oração. Se Noé andava com Deus, ele tinha vida de oração. A Bíblia fala sobre os dias de Noé. Dias difíceis, corrupção do gênero humano. Imagine aí na sua cabeça o que ocorria nos dias de Noé. Mas ele era íntegro, ele era justo. Ele tinha um grande relacionamento com Deus. E creio que podemos aprender aqui é que Noé, ele tinha sim uma vida de oração, porque quem anda com Deus ora.
Como é que nós temos um pai e não falamos com ele? Existe uma frase dentro de uma das pregações de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte, que a distância entre o problema e a solução é o joelho e o chão. Isso implica para nós que, como é que nós queremos resolver um problema sem orar? Nós temos que orar. Se Noé andava com Deus, e de fato ele andou com Deus, com certeza ele orava, e orava muito. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Acredito que caberá um coral de vergonha para nós, mas que sejamos humildes o suficiente e colocamos na prática vida de oração. Andar com Deus é ter uma vida de crente. Hebreus, capítulo 11. Por favor, abra, igreja. Hebreus 11, do 4 ao 7. Eu vou ler, a igreja só acompanha. Hebreus 11, do 4 ao 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Obviamente, Noé andava com Deus porque ele tinha fé. Uma das situações que eu peço nas minhas orações é fé. Eu peço fé nas minhas orações. Senhor, a cada dia, coloca mais fé no meu coração. Noé vivia dias difíceis? Vivia. Creio que todo mundo aqui vive também. Nós somos crentes, creio que todos nós somos crentes e vivemos em uma geração corrompida. Passamos por situações que nos cobra como viver como os crentes. Trabalho, escola, lazer. Noé viveu com excelência algumas dimensões. E o autor vai tratar aqui de 3 dimensões: dimensão espiritual, dimensão social e cultural. Vamos apenas abordar sobre a espiritual, mas eu vou ser bem breve em relação à dimensão social e cultural. Quando o autor fala de forma implícita aqui sobre a dimensão social, é que Noé ele viveu a vida secular dele. Noé teve 3 filhos, não foi? Sem, Cã e Jafé, teve uma esposa. Então, é nesse sentido, obviamente, sendo como homem, o cabeça do lar. A dimensão cultural é que mesmo em uma geração corrompida, ele viveu de forma exemplar. Né? Alguns indagam sobre a questão que será que foi Deus que o instruiu, deu sabedoria para ele construir uma arca? Sim, ou pode ser que não. Muitos de nós, eu já comentei isso no trabalho, acham que na época de Noé as pessoas eram, entre aspas, não sabiam de nada, digamos assim, mas se formos estudar a história, a tecnologia da época é impressionante. É claro que nós não podemos descartar, obviamente, Deus é Deus, né? A dimensão espiritual, em relação à vida de Noé, nós iremos aprender algo sobre Gênesis capítulo 1. Eu peço que a igreja abra, por gentileza. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Depois eu vou estar lendo Gênesis capítulo 2, versículo 17, para nós entendermos melhor sobre essa questão espiritual, dimensão espiritual na qual Noé viveu.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós temos dois contextos diferentes. Contexto que, quando Deus criou o homem e a mulher, tá? Criou exatamente a fim de se completarem. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus os criou perfeito, ou seja, não precisa de nada. Eles eram capazes de ser e fazer tudo aquilo que Deus o ordenou. Ao mesmo tempo, eles deveriam continuar a desenvolver a tarefa para a qual foram equipados, que era uma relação próxima e íntima com o próprio Deus. E aí, quando a gente chega no versículo 17 do capítulo 2, fala que, olha só, vou usar aqui as minhas palavras, está vendo aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal? Não comerás, porque se você comer, certamente você irá morrer. Então, a gente vê um contexto de como Deus fez o homem e a mulher, como era para ser vivido. E eu quero deixar bem claro, Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano, Ele já sabia de tudo isso. Mas nós precisamos entender o antes e o depois. E essa narrativa está especificando isso. É verdade que somos imagens distorcidas de Deus. Nós fomos corrompidos pelo pecado. Esse comentário é da teologia reformada. E depois que o homem foi corrompido por causa do pecado, essa ideia foi distorcida. A palavra imagem e semelhança, eu particularmente, nos seus irmãos, eu tenho visto ela de uma forma errônea. As pessoas a falam de uma forma totalmente diferente do contexto aqui bíblico. A princípio, quando nós pensamos em imagem e semelhança, a ideia que vem nas nossas cabeças é o quê? É a nossa imagem sendo refletida no espelho? Popularmente, basicamente é isso, mas o contexto não tem nada a ver com isso. Até porque Deus é espírito. E a gente vai entender basicamente o que é ser a imagem e semelhança de Deus. A teologia reformada, mais uma vez, ela vai enfatizar essa questão. E nós iremos ver isso lá no livro de Efésios. Eu peço que os irmãos abram mais uma vez, por gentileza. Efésios capítulo 4, versículo 24. Eu quero que a igreja leia, por favor. Efésios 4, 24. Essa passagem, ela tem a ver, porque é o seguinte, nós estamos bem distante, já tem um tempinho em relação a Noé, tá? E Cristo, quando ele veio para cumprir, tá, o plano de Deus, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é nessa questão. No início eu disse que a imagem e semelhança de Deus ela foi distorcida por causa do pecado. Tá? Isso apenas foi danificado, mas não foi perdido. Tá certo? Foi danificado, mas não foi perdido. Colossenses 3,10, por favor, aí pertinho, um pouquinho mais à frente. A igreja pode ler. Imagem e semelhança, a teologia reformada ela afirma que essa combinação de ser imagem e ser semelhança é basicamente ser portador da imagem de Deus. Essa ideia de portador é andar como Deus. Ser no sentido de Deus, quando Ele criou o homem, Ele também trata da questão de governo. Assim como Ele governa os céus, assim como Ele governa tudo, porque Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, a ideia era que façamos aqui na terra,
mas nós sabemos no início da queda. E, como eu disse, foi danificado, mas não foi perdido. Tá? É importante que lembramos disso. Eu quero fazer aqui algumas aplicações, algumas perguntas, e, ao mesmo tempo, essas perguntas elas serão para a nossa reflexão, elas serão para o nosso aprendizado. É possível ser como Noé no contexto em que vivemos? Será que é possível? Será que na época de Noé era diferente de hoje? Corrupção do gênero humano? Será que nós vivemos em épocas em que a corrupção, né, isso é bem notório, eu creio? Será que é possível nós, como cristãos, viver de forma íntegra? Será que é possível ser justo nos dias de hoje? E o que eu acho mais interessante, tudo é interessante, mas tem algo aqui que eu creio que vai chamar mais a nossa atenção, e a ideia aqui não é dar ênfase à vida de Noé. A Bíblia diz que nós temos da honra quem merece honra. Tá? Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, isso é inevitável. Tá? Deus disse, é você, Noé, não tem jeito. Mas Noé só conseguiu ser íntegro, Noé só conseguiu ser justo, Noé só andava com Deus, não porque Noé fosse merecedor. Noé, ele foi tratado aqui nesse contexto, não porque ele não tinha pecado, não era por isso, ele era um pecador que nem a gente, ele era, tá? Mas ele foi tratado de acordo com seus pecados, ele era um cara que dava exemplo na sua conduta, e a gente viu isso no início. E eu quero, mais uma vez, meus irmãos, abrir a Bíblia agora no livro de 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vamos entender melhor por que Noé teve toda essa conduta brilhante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Eu vou estar lendo, a igreja acompanha. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Queridos, nós temos que nos humilhar mais na presença do Senhor. A nossa suficiência vem de Deus. Algo que eu tenho me preocupado, até mesmo eu tenho conversado com a minha esposa sobre não só a questão da oração, mas nós somos totalmente dependentes do Senhor. A ideia é que, tanto nos momentos bons, como nos momentos ruins, é que glorifiquemos o nome do Senhor. Só que há uma inversão de valores, e que Deus coloque em nossos corações essa capacidade de nos humilhar, e em todo o tempo, percebermos que somos totalmente dependentes do Senhor. Para ser um cristão autêntico, é preciso viver neste laço de vida e amor. Eu sempre tenho falado com alguns irmãos que nós temos uma vida a ser vivida, nós temos uma vida secular, mas isso não faz com que deixamos de fazer aquilo que é certo. Isso não faz com que deixamos de ter uma vida de cristãos. Eu creio que todos nós somos colocados à prova todos os dias. Eu imagino Noé, porque Deus, quando ele olhou para a terra, e a Bíblia usa um termo, que Deus se arrependeu. Obviamente, nosso Deus, ele é soberano. Obviamente, Deus sabia o que estava fazendo e sabia o que ia acontecer. Porque no nosso conceito, a ideia de se arrepender é o quê? Eu não sabia. Não é isso. Existem situações, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas existem situações que você vai fazer, você sabe da consequência. Não é assim que funciona? É claro que existem também situações que nós fazemos quando nós observamos a tragédia, digamos assim, a gente se arrepende. Nós somos meros pecadores, não tem jeito. Como eu disse no início, tem situações que nós sabemos, mas muitas vezes a gente só aprende quebrando a cara. Então, a ideia aqui que Deus se arrependeu, é claro que ele sabia, gente. Mas é uma profunda indignação da parte dele, assim como afirma alguns teólogos. Viver um cristianismo integral é estar revestido de Cristo. Queridos, eu creio que todos sabem o conceito da palavra integral. Não é fácil. Não é fácil. Eu costumo dizer que
Muitas coisas em nossas vidas, ela facilita de acordo com a nossa busca. Eu disse no início também, como é que nós queremos resolver problemas se a gente não ora? Deus, ele sempre está mostrando para nós, através do seu Espírito Santo, o que devemos fazer, o que devemos não fazer. E a ideia é que também, da questão de andar com Deus, é exatamente isso, fazer o que a palavra de Deus manda. Não é fácil. Todos os dias nós somos colocados à prova. Eu creio que todos os irmãos, ou a maioria, sabem que eu trabalho numa escola confessional, uma escola em que, dentro da parte burocrática, da documentação, ela é confessional, ela confessa Cristo como Senhor e Salvador. Nós fazemos devocionais todos os dias, e, inclusive, alguns professores relatam que é um dos melhores ambientes para se trabalhar, porém, problemas tem. Infelizmente, no final do ano passado, houve, não vou entrar em detalhes, mas a ideia aqui é enfatizar que nós temos problema em todos os âmbitos de nossas vidas, por mais que trabalhamos em locais, digamos que, saudáveis. E teve um problema entre uma professora e a escola. Eu sei que, no final das contas, prevaleceu uma questão jurídica, prevaleceu para o lado do professor. E aí eu fiquei pensando, se fosse eu, o que eu faria? Porque uma coisa é você abordar comentários, tecer comentários, estando fora do problema. Outra coisa é você estar no problema. E eu fico pensando, quantos problemas Noé passou, e ao invés dele colocar o peito para frente, partir para a agressão, com certeza ele colocou o joelho no chão. Que Deus nos ajude, meus queridos, a nós sermos como Noé, e que Deus nos ajude a reconhecer que Noé só teve uma conduta exemplar por causa de Deus, por causa da graça de Deus. Então, se você é um eleito, se você é um escolhido, louve ao Senhor Deus. É como eu estou falando, aparecerão dias difíceis. É fácil tecer comentário quando a nossa vida está tranquila, está boa, né? É interessante, eu já comentei aqui na igreja, né? O dia do pagamento é um dia que todo mundo anda sorrindo. Já prestaram atenção que a gente sorri, a gente fica com essa sensação de estar feliz, porque saiu o pagamento, não é assim que funciona? E, dependendo da família, com 10 dias, 15 dias, 5 dias, 2 dias depois do pagamento, não tem mais nada. E aí a expressão muda. Problemas, situações adversas. E aí, será que andemos com Deus ainda nessas situações? É possível continuar sendo íntegro? Que Deus coloque em nossos corações todos os dias a vontade de servi-lo. Que Deus coloque em nossos corações todos os dias e que também façamos a nossa parte, de reconhecer que nós só estamos aqui pela graça. Fôlego de vida. E eu tenho tentado agradecer a Deus todos os dias. Eu me lembro de um certo pregador, não me lembro do nome, e ele disse o seguinte, né? Se você acordar mais uma vez, glorifique a Deus, porque, infelizmente, todos os dias as pessoas morrem. E, infelizmente, várias dessas pessoas que morreram, elas não adquiriram a salvação. Graça do Senhor. Um dos aprendizados que nós podemos aprender aqui nesse contexto na vida de Noé é a graça. O diácono Robson falou no domingo passado sobre graça. É importante falarmos sobre graça. É importante vivermos falando e vivendo através da graça. Isso vem do Senhor. Ninguém merece, é dom dele. A Bíblia, em nenhum momento, ela vai dizer, Noé foi salvo porque ele fez isso ou aquilo. Não, graça. Graça. O contexto de Hebreus capítulo 4, pela fé, pela fé, pela fé. A graça de Deus, ela reflete a nossa fé. Por isso que nas minhas orações, eu peço à igreja que também é um princípio de vida, pedir fé, porque nós precisamos de fé todos os dias, meus irmãos. Não é brincadeira. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude todos os dias a permanecer fiel na sua palavra. Amém? Aleluia. Presbítero Charlie.
Meus irmãos, vamos ter mais um momento de oração, falar com o nosso Senhor Deus pela fé, como disse o nosso diácono Flaviano. Bendito Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que sem fé, ó Pai, é impossível agradar a Ti, ó Senhor. Sabemos também, ó Deus eterno, que esta fé, Senhor, salvífica, ela não nasce no homem caído e corrompido, ó Pai, mas ela é graça do Senhor para nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que assim como o Teu servo Noé, um homem justo e íntegro, ó Deus, diante de uma geração pervertida, diante de uma geração idólatra e totalmente corrupta, distorcida do Teu plano original, ó Pai, se manteve assim, ó Deus, não por si próprio, mas pela Tua graça, Senhor. E esta característica, ó Deus, de andar contigo, é porque, ó Senhor, o Senhor assim aprouve separar pessoas, homens, ó Deus, mulheres, para, por meio da Tua graça, ó Pai, poder, ó Deus, exercer essa integridade de vida, poder exercer, Senhor Deus, uma justiça, mediante, ó Senhor Deus, os atos contrários à Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela palavra que tivemos, perdoa os nossos pecados, concede-nos, Senhor Deus, uma boa ida para nossas casas, uma semana, ó Deus, produtiva, aonde venhamos lembrar do Senhor em cada momento de nossas vidas e perguntar a nós mesmos se estamos vivendo uma vida justa e íntegra, porque debaixo da Tua graça já vivemos, ó Pai. E também, ó Deus, se a nossa conduta reflete o andarmos com Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor Deus, não somente os que aqui estão, mas aqueles que não puderam vir, ó Pai. Guarda-nos de todo o mal. E é no nome de Jesus, a razão do nosso viver, que nós te oramos. Amém.